O que diferencia uma boa ideia de um projeto que realmente se transforma em inovação dentro desse nosso ecossistema? Bacana, né? Eu tenho vários papéis, né? Eu trabalhei durante 4 anos, até a última Innovation Week, os últimos 4 Innovation Week no Startup Program, levando as startups para apresentarem lá. Hoje eu atuo como gerente de inovação do Serratec, que é o Parque Tecnológico da região serrana. Tenho minha própria consultoria e minha própria startup também. Então, para começar, é uma coisa clássica, assim, que eu, pelo menos, tenho como um princípio. Inovar não é fazer diferente, é fazer melhor. É fazer melhor. Inovação tem que ter um CNPJ, um CPF para alguém. Para que você está entregando essa inovação? Né? Isso começa a fazer diferença. Essa sua inovação, ela está fazendo diferença na sociedade. Coisa bacana. Vamos pensar assim, já no futuro, está dando certo. Caramba, que legal, está começando. Se de repente você cansou daquilo e resolveu tirar aquilo do mercado, alguém vai sentir falta de você? Alguém vai sentir falta da sua ideia? Aí a gente começa a pensar, porque isso mudou a ideia de alguém, mudou a vida de alguém. Seja como processo, seja como tecnologia, seja como for. Está mudando a vida de alguém? Eu trabalhei muito tempo, eu sou publicitário também de formação, trabalhei muito tempo de agência, e aí o Flávio Augusto, do grupo WhatsApp e tal, uma vez era meu cliente, uma vez ele falou para mim assim, Daniel, se eu vender para uma pessoa, é só encontrar mais 1000 pessoas que tem aquele perfil, que tem aquela persona. É simples? Não. É possível? É. E então, nesse foco de encontrar quem é o CNPJ, qual é o problema, qual é a dor, se você se manter relevante para aquela pessoa e está pivotando, porque às vezes o problema muda. Muitas vezes o problema muda. Mas tudo bem. Agora, uma última coisa que eu queria dizer, isso aí antes de passar para os colegas, para aproveitar bem o nosso tempo, tem que ser significativo inicialmente também para você. Porque nesse momento, agora, você trabalha, você estuda, você tem família e você vai fazer isso nas horas extras. Vai fazer 4h30 da manhã, domingo, de noite, de madrugada. E aí, vai ser forte o suficiente essa sua crença em deixar a coisa melhor através da sua ideia para fazer com que você supere tudo isso? E mais do que nunca, cuidado para não se apaixonar pela solução. Se apaixone pelo problema. Eu sei que essa frase é muito clássica, mas todo mundo cai nela. Todo mundo cai nela. Se apaixone pelo problema, briga com esse problema, converse com outras pessoas. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou nesse mundo de inovação já há um tempinho. E vou dizer, é muito bom ter um ecossistema. Tá? Não um ecossistema que fica focado só em você. Mas se você não tiver medo de compartilhar o seu sonho e as suas ideias com pessoas bacanas, a ponto de eles fomentarem ainda mais a sua ideia, você tem condições de ir longe. Agora, se você ficar com muito medinho, muito medo, não é só a minha ideia, é meu, my precious, aí não é bom para você nem para ninguém. Entendeu? Vamos deixar o mundo melhor através de você começando a ficar melhor e compartilhando isso para os outros. Maravilha, Daniel. Eu acho que isso é importante porque a gente vê, quando a gente fala em ecossistema, é isso. É a gente olhar o que o outro precisa e a gente tentar compartilhar essa nossa ideia para resolver o problema que não é de um, são de muitos, Então isso é muito legal. E aí, Rodrigo, ainda falando um pouquinho de ecossistema, a universidade tem um papel fundamental, a gente sabe disso, Então, considerando a tua experiência, em que momento você percebeu que a universidade pode ser um ambiente gerador de inovação, de startup e de soluções tecnológicas? Vamos lá. A ideia, de um centro acadêmico, às vezes a gente fica com muito medo, no centro acadêmico. Não, eu só vou conseguir sucesso fazendo uma universidade, Isso aí, às vezes, é um pouco mito, A universidade, na verdade, é um polo propulsor. Ele vai ajudar no seu desenvolvimento, na sua criação, Então, eu falo isso muito de experiência própria, Eu tive minha primeira empresa com 19 anos, isso há mais de 30 anos. Foi a segunda empresa de tecnologia, veio primeiro a Alterdata e eu montei logo uma empresa de tecnologia, isso na década de 90, aqui em Teresópolis, que não existia ainda nem computador, O computador que a gente tinha era computador de fita MSX. Então, assim, linguagem de programação para os meus alunos aí em cima, A gente viu um pouquinho lá a resolução de problemas computacionais, Assembler.
né? Lembra do Assembler, gigantão, para fazer uma linha escrita, né? Então, e sempre com essa visão de mudança, né? A tecnologia ela é muito rápido e a universidade ela tem esse papel essencial na transformação inovadora de ideias. Porque a tecnologia muda, o que eu aprendi há 30 anos atrás nem existe mais hoje, né? É uma tecnologia que a gente tinha uma verbosidade muito grande e os centros acadêmicos, a Unifeso, ela priva muito nesse conhecimento de mercado de trabalho. Será que o aluno cientista, que é a ciência da computação, ou o aluno da ADS, no Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ou o aluno agora de IA, que a gente tem um curso novo de IA, né? Qual é o papel dele no mercado de trabalho? Como é que ele vai ser inserido no mercado de trabalho? Então a universidade, ela coloca perfis profissionais de dia a dia, dores. Por isso que a gente começa até no nosso curso de ciência da computação. Qual é a primeira disciplina? Resolução de problemas computacionais. Ligados ao quê? Ao setor produtivo. A área de indústria, a área de saúde, na área de comércio, de logística, para que os alunos começam a entender que o mercado é um mercado muito rápido. E startup, pessoal, cria-se muito rápido. Como o professor falou, não precisa de CNPJ, precisa de uma boa ideia e precisa de uma coisa muito importante. Não ter medo. Eu acho que o que segura muito, até para os alunos que entram no centro acadêmico, é ter medo. Achar que aquilo ali é intransponível. Isso é tudo mentira, né? Nós, do centro acadêmico, a gente fica muito feliz quando o aluno toca, bate na nossa porta, pô, tem uma ideia interessante, dá para implementar? Lógico que dá. A ideia é essa. A ideia dos centros acadêmicos é juntar a proposta dos doutores dentro das empresas. Cara, isso é maravilhoso. Você pega ideias e consegue colocar essa ideia de academia, pesquisa dentro do setor produtivo para criar produtos novos, né? Então a universidade acaba sendo esse grande polo incentivador, motivador, moderador de novas ideias. Ideias, como a gente fala, nem sempre ideias novas, mas sim fazer o antigo se transformar novo. A gente pensa que são só ideias novas. Não, é você pegar algo que já existe e você vai ali recopilar aquela ideia, transformando ele numa ideia moderna de hoje. Isso que o Rodrigo traz é bem interessante, né? A gente tem que entender justamente isso. O que é inovação? Inovação não é a gente ter uma ideia nova que nunca ninguém teve. Mas, de repente, você tem. A gente tem muito aqui aluno de administração. Eu tenho um processo, esse processo aqui está amarrado, as empresas não conseguem ir adiante. Opa, instalou aqui. Se eu mudar e melhorar esse processo, eu melhoro a empresa. Eu melhoro a dor da empresa de uma, não, a gente vai melhorar a dor de muitas empresas. Então, inovação não é só criar do nada, né, do novo, mas melhorar aquilo que existe. Isso é muito importante. E cabe a nós, como professores, como estudantes, começar a fomentar cada vez mais essas mudanças dentro da cabecinha, né, de todo mundo, da gente, de vocês, para a gente ter um mercado melhor, né? E aí, Sandro, falando um pouquinho ainda nesse ambiente acadêmico, né? Você trouxe aqui para a gente que você teve uma ideia e já está conseguindo transformar essa ideia em uma patente. Então, o que te levou a transformar essa pesquisa acadêmica tua em uma startup, que eu sei que você também tem uma startup de nanotecnologia, para dar início aí nesse pedido de patente? Como é que foi isso? Foi um processo não tão simples, especialmente para a gente da área da saúde. Por quê? Essa ideação ela começou muitos anos atrás, lá no meu processo de graduação ainda, né, que sou egresso aqui da instituição, acho que é bacana falar isso. Então, eu tive uma ideia, trouxe aquilo para os professores da época, mas por mais que a gente saiba que existe inovação, que é importante empreender, ainda assim é muito nebuloso isso nos cursos da saúde. Isso tem mudado, né? Óbvio, eu tenho observado aqui dentro da instituição, ela incentiva isso muito mais do que na minha época e é um processo natural. A partir disso, eu entrei no mestrado, fui para a área da pesquisa e fui seguindo com a mesma ideia que eu havia iniciado na graduação aqui na instituição. Falei, bem,
outro mundo, outras ideias. A minha orientadora, co-orientadora, ela é uma das responsáveis pela maior feira de inovação, junto com a Fiocruz, dessa área da pesquisa, e eu comecei a ver novos horizontes. Pensando nisso, eu entrei na docência, na instituição, falei, cara, e agora? Por que não vejo aquela dor, aquele problema lá no serviço de saúde, por que não inovar? Por que não trazer isso de alguma outra forma? E a partir daí eu criei a startup, né? Me especializei nessa área de nanotecnologia, que, para quem não sabe, acho que a maioria não sabe, mas é algo nano. O que é nano, né? É a gente trabalhar e manipular a matéria numa escala atômica. Então, como eu trabalho com moléculas, numa escala atômica, aplico isso dentro da área da saúde, transformando no... E aí a gente pode trabalhar com a ideia de posso ter uma medicação, remodelar ela, aplicando essa inovação e ter outro medicamento totalmente novo através dessa tecnologia. Parece algo meio, nossa, né, muito surreal, mas é real e é possível, tá aí, né, o pedido da patente. Para a startup, para a ideia, a gente não precisa de um CNPJ necessariamente, né, como foi bem dito aqui. Só que a gente vê novas políticas sendo aplicadas como o Inova Simples. Né? Não sei se o pessoal que conhece, é um CNPJ voltado exclusivamente para startup. Então, bem, tive essa ideia, fui lá no Sebrae, comecei a trabalhar essa ideia, fui lá no NIT, conversei com a Valéria, estou incentivando. Chegou o momento que a gente idealizou e quer tornar isso mais real, existe o Inova Simples. Então, às vezes a gente vê isso muito distante, mas é possível, né? E é isso que foi trazendo. Então, foi uma série de trajetória pessoal e profissional que me motivaram a fazer isso. Obrigada. Aí o Sandro fala, gente, esse Inova Simples, você consegue tirar o CNPJ de uma forma muito tranquila, bem fácil. 100% digital. 100% digital, nada burocrático. Então, assim, é bem legal. Então, uma forma também de a gente estar fazendo com que vocês já entrem lá, vejam como que vocês fazem isso, tá? É bem interessante mesmo. E aí, vamos pensar agora um pouquinho na inovação, na aplicação mesmo da nossa inovação, né? Pensando aqui na área da saúde, a gente estava falando que a área da saúde está passando por várias transformações. Essas transformações, né, a gente viu até na própria palestra que ela une dados, né? Ela traz dados. O que eu tenho de dado para melhorar a fila, para melhorar o atendimento, para mandar o exame para a gente poder digitalizar, ter uma resposta mais rápida. E aí a gente está vendo o quê? Informação, eu preciso de tecnologia e eu tenho dados. E aí minha pergunta vai para o Rodrigo. Né? Falando aí, né, de dados, de informação, um ponto crítico que a gente tem aí é a bendita da segurança da informação. Isso. Então, por que a cibersegurança deve ser pensada desde o início do negócio? Como que a gente pode aplicar isso? É uma pergunta muito interessante, né? Porque nós olhamos hoje o mercado ele é fomentado por dados, informações. Né? Então, vou colocar alguns pontos, né, que são importantes a gente pensar com muito carinho na hora de se criar uma empresa ou as pessoas que já têm uma empresa na área de tecnologia. Eu, além de ser professor aqui da Unifes, coordenador do laboratório, também sou perito computacional forense no TJRJ, né, onde trabalho com alguns juízes e desembargadores, né, em ações e processos na área de tecnologia. Então, nós vemos que o grande problema, 80% dos problemas e ações judiciais, eles ocorrem devido ao que a gente chama de falha humana. O que é a falha humana? A falta de conhecimento, né, das informações. E essa falta de conhecimento e de treinamento corporativo ou essa falta de conhecimento do empreendedor que vai gerar uma startup, ele pode gerar N vulnerabilidades, né? A vulnerabilidade dentro da área de proteção de dados, né? Porque o foco, quando a gente fala, que o que é o bem mais importante, né? É o dado, é a informação. E hoje nós temos leis mais duras
relacionadas a dados, né? Nós temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Submetida aí pela GDPR, né? Nós temos algumas leis focadas, como a primeira lei, Carolina Dickmann, que fala e atua sobre a proteção de dados, e a multa em cima de empresas e futuras empresas que entrarem no mercado é muito alta, cerca de 5% do seu faturamento total da empresa. Então, além do problema, né, de ter um vazamento de dados, e esse vazamento de dados gerar problemas legais, financeiros, éticos, e perda de credibilidade da empresa, né, porque a empresa vive da sua credibilidade. Né? Quando a pessoa vai comprar lá um iPhone, está comprando porque ele é um Apple, né? Por quê? Porque tem qualidade. Né? Imagina se você começa a falar que a tela de touchscreen dele não funciona. Perde-se valor de mercado e isso é dado. A informação é valor agregado. Né? Então, um desses problemas é a vulnerabilidade humana, que 80% dos problemas que até são submetidos no TJRJ, dentro dessa área de computação, e essa falta de conhecimento leva a pessoa a trabalhar com credenciamentos sempre muito ruins, ou seja, senhas fracas, não trabalhar com múltiplo fator de mensagem, ou seja, você conseguir ali pelo menos ter 2 fatores, né, para você verificar se realmente aquela pessoa é aquela pessoa. Toda essa parte que a gente fala hoje muito de engenharia social, a persuasão phishing, né, que é você tentar se passar por outra pessoa e você convencer a outra pessoa. A gente vê aí até essa semana vários golpes dentro do Pix. Enfim, então todo esse aparato, né, a gente fala que a falta de conhecimento, né, a falta de entender que os dados é o maior patrimônio de uma empresa. A sua ideia vai se transformar em informação. E essa informação é o patrimônio, né? Que nesse primeiro momento pode ser um patrimônio ali não tão relevante, mas ali a Microsoft é o patrimônio que virou hoje, né? Então, a gente tem que ter muito carinho com isso, conhecimento, procurar os órgãos, né? A gente tem hoje o IDESAB, o Instituto de Defesa de Cibersegurança, né? Vinculado ao Ministério, faço parte do Conselho, então onde nós tratamos os incidentes de segurança no Brasil, né? Junto com todas as comissões de segurança, enfim. Então, quando a gente fala em cibersegurança, né? O que a gente tem que ter entendimento de algumas coisas básicas, né? Aquelas coisas do nosso dia a dia. Senha forte, não ficar aí clicando em mensagens que você recebe de pessoas que você conhece, mas você não sabe se aquela mensagem é realmente um deepfake ou não. Né? Então, a gente hoje tem inúmeros problemas computacionais que... Qual é a grande ferramenta? Conhecimento. Informação. Se você é uma pessoa bem informada, a possibilidade de você cair em algum golpe digital, ela vai diminuir bastante. Rodrigo, complementando aqui, você já falou aqui, um grande problema está na senha fraca. Você verifica assim, mais alguns erros que são muito constantes, que aconteçam aí nesses projetos iniciantes, que você poderia fazer assim, cuidado com isso, a solução para isso é tal. O que você pode falar para a gente? Isso. Pessoal que está abrindo startup, né? Um dos grandes problemas é a falta de documentação de arquitetura. Né? Quando a gente fala de uma arquitetura, o pessoal pensa muito que é uma solução tecnológica. A arquitetura nada mais é, né, que você criar regimentos de protocolo, processos, para que o seu produto possa ser criado tendo início, meio e fim. E dentro desses processos, você já começa ali a identificar possíveis gargalos, possíveis problemas, que você pode mensurar esse problema. Né? Então, acho que o grande problema das startups, quando a gente fala em segurança, é a pessoa não mensurar corretamente o tamanho da empresa que você quer crescer. Às vezes você entra com uma ideia, né, e você não tem a escala dessa ideia. Então, mensurar é muito importante. A gente fala até muito com os alunos, né, fazendo uma boa análise de requisitos funcionais e não funcionais e criar realmente um projeto, né? Um projeto apoiado por Sebrae, pelo próprio NIT, empresas de tecnologia, empresas de cibersegurança. Isso vai minimizar muito esses riscos. E, pessoal, isso é risco muito grande. Hoje, você pode criar uma startup de uma ideia,
Se essa ideia vazada, com certeza daqui a 3, 4 dias tem alguém com a ideia bem semelhante à sua, né? Então, isso é propriedade intelectual, que é algo que a gente não visa e que o Brasil está ainda engateando, né? A gente fala patente no Brasil. O Brasil ela não tem 1% da patente mundial. Isso é muito pouco para um país que está em desenvolvimento, né? Quando a gente fala que o Brasil é um país de crescimento, nós temos que investir mais o quê? Patente. E é simples a patente, pessoal, ela é mais fácil do que a gente imagina. Só que a gente cria aquela ilusão, né? Mas a melhor patente possível é a sua ideia bem documentada, ela estando bem documentada e ativando alguns protocolos de segurança, com certeza você vai conseguir ter um produto, pelo menos, um pouco mais seguro do que aquele primeiro momento. Obrigada, Rodrigo. E você fala assim, é bem importante, né? Que a gente já entra nessa parte de patente, que é fácil, mas é bem burocrática, né? E aí, principalmente quando a gente fala aqui na área acadêmica, que você descobriu alguma coisa, a primeira coisa que você quer fazer, quero compartilhar meu conhecimento, faz artigo científico, faz tudo. Aí quando chega lá na patente, opa, dependendo do prazo, acabou, você não pode nem mais patentear, né? E aí, Sandro, acho que nada melhor do que eu te perguntar isso aí, né? Em relação a essa proteção mesmo da tua patente, do dado. Fala um pouquinho da importância que você viu aí de você, logo que você viu assim, a importância do produto que você estava desenvolvendo, né? De você fazer essa proteção intelectual, um pouquinho disso pra gente. Vou trazer um pouco da experiência minha na vivência pesquisa / profissional / acadêmica, né? Com o grupo de pesquisa de onde eu vim, né, desenvolvendo pesquisa científica mesmo, ela tem um forte muito grande para a proteção de dados, né? E aí o Rodrigo traz muito bem, falando que a gente não protege, e realmente a gente não protege. A gente tem essa dor do Brasil, quando a gente fala de país em desenvolvimento, é um problema muito sério. Não basta eu ter a ideia, eu preciso proteger, porque simultaneamente 10, 20, 30 pessoas podem estar com a mesma ideia. E aí quem ganha? Quem protege primeiro? Tá. Isso a gente vê por diferentes cases na área de medicamento ou não, né? Um exemplo clássico, acho que todo mundo conhece o captopril, né, que é um medicamento antihipertensivo. É através, né, de um veneno de uma cobra, que é daqui do Brasil, onde um pesquisador veio de fora do Brasil, viu a ideia, os pesquisadores ali desenvolvendo, lá no Butantan, o que ele fez? E, legal, pum, correu para o país dele, depositou, a gente perdeu. E hoje ele é o antihipertensivo mais vendido na escala mundial. Então, esse é um exemplo clássico em relação que é preciso proteger a tua ideia, né? Qual cuidados que a gente tem que ter, principalmente com essa empolgação nossa de pesquisador da saúde? Cara, eu desenvolvi, eu quero divulgar um pouco essa ideia. O primeiro passo que a gente precisa ter é o cuidado de que a gente não pode publicar um artigo trazendo aquelas ideias. A gente tem um prazo muito pequeno que a gente considera em que, em um ano, eu preciso estar protegendo e publicando aquela informação, se eu quero divulgar para a área acadêmica. Eventos, aqui no Confesa é um evento num momento oportuno, muito bacana para a gente trazer um pouco dessas ideias que a gente está desenvolvendo. Não tem como. A gente teve foi um dos questionamentos até do próprio escritório que ajudou a gente no processo do depósito, que foi, ele fez uma busca de anterioridade, ou seja, antes do depósito a gente precisa buscar no mundo inteiro se existe alguma informação, uma ideia igual ou semelhante à nossa. E sim, a gente precisa elencar tópico a tópico falando, olha, o meu produto é diferente por isso. Ou não, isso daqui o meu é melhor ou pior, né? Claro que você está vendendo teu preço, tu nunca vai falar que é ruim. Então você tem que saber. E lembrando que ali a patente, eu gosto sempre de, quando eu dou essa aula para os estudantes, de falar que ele é uma receita. Uma receita muito equivalente a uma receita de bolo, por exemplo. Se a Valéria fizer o bolo de cenoura dela, é diferente do meu bolo de cenoura. Porque o bolo do gato a gente nunca coloca
e nunca traz essa informação tão clara. A gente precisa obrigatoriamente trazer todas as informações, descrições técnicas, a capacidade de reproduzir o meu produto, né? Por conta disso que muitas das indústrias farmacêuticas trazem a sua patente, perdem lá, depois de 20 anos, 10 anos, você é o prazo, você pode renovar por mais 10 e tem 20 anos, né? Exemplo clássico atualmente, o Ozempic, que vai perder a patente agora. Mas eu duvido que qualquer outra indústria vai fazer a medicação exatamente, a receitinha do bolo, perfeitamente igual. Tá? Então, principalmente quando a gente fala um produto de marca, né, ou de referência, com algo genérico, né, o medicamento genérico, essa é a principal forma, né? A diferença da patente está aí. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente publica, traz para evento. Ah, Sandro, mas poxa, eu vou deixar isso guardado para mim, vai ser o que eu faço? Você pode trazer, mas você não pode descrever exatamente os processos que ali acontecem. Sei lá, é uma molécula nova que eu descobri. Você vai criar um código para ela. Molécula Unifeso 01. E aí você pode falar que você está trabalhando naquilo dali. Tá? Mas aí a gente tem que ter esse cuidado. Não abre muito jogo. Né? Não abre tanto jogo. Porque senão quando a gente chega lá no INPE, já era. A gente não consegue. E aí, Sandro, continuando ainda um pouquinho aí nessa linha, como que a pesquisa acadêmica pode se transformar, então, em solução de mercado e de impacto social? Principal questão, a experiência. A experiência de vida, a experiência no senso crítico, na verdade nem senso crítico, eu não gosto dessa palavra crítico, né? Mas reflexivo em relação ao que a gente vive. Então, muito desses processos, dessas ideações, tem que acontecer através da nossa experiência. Então, exemplo do meio acadêmico. Eu estou lá no cenário de prática, eu estou lá no laboratório, o que eu posso fazer para melhorar esse processo? Ou, poxa, acho que se daqui fosse dessa forma seria melhor. Vou dar um semi-spoiler, né, do Rodrigo e eu, que a gente, antes dessa palestra, desse painel, a gente está desenvolvendo um projeto que é baseado numa dor que a gente tem no serviço público, em que eu posso ter um conhecimento técnico na área da saúde, mas eu não tenho a capacidade de desenvolver um software que nem o Rodrigo. Cheguei lá para o Rodrigo falou: Ô Sandro, isso é possível? Não, isso aqui, com o Rodrigo tudo é possível, é impressionante, né? Eu sei que pela falta do conhecimento nosso, com certeza, da área técnica em relação à tecnologia, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo e a gente precisa ter muita atenção, né? Então, qual é o problema da nossa pesquisa, da nossa área acadêmica? 90% a 95% a gente fica no mundo imaginário ou só na bancada. A gente não olha, bem, isso é aplicado? Tá, mas e depois daqui, qual é o impacto? Eu acho muito ruim quando a gente traz uma ideia que a gente tem a ideação, morreu, e não tem a aplicabilidade daquilo dali, e nem a capacidade de escalonar. Também posso ter um produto lindo que eu consegui desenvolver aquele protótipo, aplico naquele paciente, mas isso é acessível? Será que a pessoa vai ter, sei lá, 40 mil, que foi o valor que custou para desenvolver aquele protótipo? Então, até o valor de mercado, o custo, a capacidade de escalonar aquele produto, a gente tem que pensar. Sandro, pelo que você está me falando, a gente volta aí ao que a gente estava assistindo na nossa palestra, né? Que eu tenho a ideia, já vi que ela pode ajudar 40 mil pessoas, mas eu preciso de 40 mil reais. E onde eu consigo? Aí vem a parceria, né? E eu acho que aí, quando a gente fala em parceria, a gente está falando de mercado. E aí, Daniel, me ajuda nessa. Quando a gente leva inovação para o mercado, muitas vezes isso... Eu vou precisar das parcerias, chegar nas empresas certas, naquelas pessoas que podem estar fomentando, trazendo dinheiro para a gente conseguir realmente levar esse produto adiante, né? Na prática, como funciona a inovação aberta com as empresas tradicionais aí, com as startups? Não sei se é comum, né? Quem aqui conhece, assim, sabe, pode me dizer que acha que é inovação aberta ou open innovation? Vamos para mim assim, inovação aberta. Isso é um termo, não fica tranquilo, tá? Isso é um termo que no Brasil a gente ainda precisa aprender muito.
né? A gente está falando de inovação aberta, que é o seguinte, a gente está falando de grandes empresas que têm justamente potencial para poder investir. Não só potencial e tem necessidade de investir para elas não sumirem no mercado. A inovação aberta é quando elas abrem as suas portas, resumindo, né? Abrem lá as suas portas e vão até o mercado procurar para quem pode completar uma pecinha do quebra-cabeça dela. Ou seja, por exemplo, uma startup. Né? Em vez dela pensar em, cara, eu vou montar todo um setor de referente àquilo ali dentro da minha, internamente dentro da minha empresa, eu vou chamar alguém que já está trabalhando isso, que já errou pra caramba, que já, por acaso, já até perdeu muito dinheiro, né, por isso, e vou trazê-lo e vou botar aqui, pum, para já só dar um impulso e fazê-lo acelerar. Vou fazer o seguinte também, vou dar oportunidade, se ela estava testando, né, pivotando, fazendo MVP com um público pequeno, eu tenho 50 mil usuários, clientes, daqui agora, deixa eu botar com meus 50 mil para ver como é que isso funciona. Então, a inovação aberta tem isso, tem realmente essa parceria. Mas isso aí, então, é uma mudança de modelo de mental assim, muito grande. Por quê? Porque requer muita coragem, né? Acho que o Bernardo estava falando sobre isso, muita coragem. Eu chegar dentro de uma empresa, alguém estava me falando sobre, ontem, eu estava numa reunião, eu chegar dentro de uma empresa e falar, e vou apresentar parte da minha ideia, o que pode fazer com que essa empresa, ok, daqui eu vou montar aqui para mim. Aí os dois companheiros aqui já falaram alguns elementos para a gente se preparar para isso. Mas a gente precisa realmente dessa informação. Então o Open Innovation é a gente poder se conectar com a empresa, descobrir o que ela está precisando e falar assim, nossa, o que eu tenho é uma pecinha do quebra-cabeça. Mas quem já fez aquele quebra-cabeça que era aquela pecinha que conecta, que você clareia o mapa? Entendeu? E aí as empresas precisam de vocês, precisam de nós, precisam das startups. Por quê? Porque elas precisam ser rápidas. Senão elas afundam. Senão elas perdem mercado. Né? E elas precisam ter aquele termo rápido de startup. Errar rápido para acertar rápido. E uma Open Innovation é isso. Pelo menos 3 critérios caracterizam assim, uma inovação aberta. Primeiro, a empresa chegar um momento em que ela fala assim, eu não sei sobre isso. Não é meu core business. Não é minha especialidade e nem eu quero ir. Eu só estou precisando dessa pecinha, dessa parte, para dar um salto no meu negócio. Então ela admite, cara, eu não quero tocar por aí. Então, encontrar essa empresa que chega nesse estado de maturidade aqui no Brasil, falar, o empresário que admite, eu não sou fera, nem quero, é difícil, mas tem. 2, é poder conseguir ter a capacidade de fazer, pensar grande, começar pequeno e agir rápido. Uma boa inovação aberta, ela pensa assim, caramba, eu posso atender essa empresa gigantesca, mas como é que eu posso começar pequeno e já hoje ir testando? Então é isso. Quando você for apresentar uma ideia para uma grande empresa, você precisa ter aquele roadmap. Olha só, eu quero chegar lá. É possível chegar lá, mas eu quero começar aqui hoje. Por isso que fica mais palpável para vocês, para a gente. Fica mais palpável, porque a gente pensa em uma coisa que tocou nosso coração, tocou mesmo, fez aquilo na dor que tocou nosso coração, a gente levou para o cérebro, mas se eu juntar isso, com a sua especialidade técnica, com a formação técnica que você está tendo aqui, com os congressos, com tudo que você participou, com os livros que você leu, fala assim, isso faz sentido. Agora não pode parar aí. Quando eu dou mentoria para doutores empreendedores, aí é a hora de tornar isso prático. Pelo coração, cabeça e mão. Né? E a empresa quer saber, ok, beleza, é lindo. Você é um baita pesquisador, mas, cara, como é que eu boto isso na minha empresa? Então, uma inovação aberta tem a ver com isso. E o outro é o seguinte, se engajar na empresa, estudar muito da empresa, como se fosse a sua própria empresa. Lembre-se que não é você que vai... É cultura, né? Qualquer coisa, assim, qualquer plano quebra-se se não tiver um bom entendimento da cultura. Não adianta você, pequeno, querer mudar a cultura dele. Não adianta você ser jet ski, querer mudar a cultura de um transatlântico. Porque as empresas são transatlânticas, elas fazem curvas muito lentas. Se elas forem fazer curva rápida, ela quebra. E a startup é um jet ski, que consegue fazer curva, mergulhar na água, subir, mas também ela não consegue ir muito longe. Então, essa cultura entre esse transatlântico e esse jet ski que consegue ir até a praia, que é onde está o público a ser atendido, que permite. A grande empresa vai fomentar, vai dar as funcionalidades, a grana, o público para você testar, e jet ski, que a startup tem essa velocidade. Então, meu grande conhecimento é em termos de... Eu trabalhei com já fiz muito Open Innovation.
com a Globo. A Globo fez um case que foi maneiríssimo, que eu toquei, eu já coordenei vários. Ela simplesmente queria... ela tem um programa de planejamento estratégico dela de lixo zero até 2030. Mas vocês não têm noção da quantidade de resíduo que um Projac gera. Imagina, tudo que você vê bonitinho e pensa que é móvel, é tudo coisa para jogar fora, aqueles cenários, aquelas coisas todas. E a quantidade, como é que vira lixo zero? Só que a Globo, ela não quer se tornar uma grande empresa de reciclagem, de tornar em energia algum produto daquele, ela não quer. Então ela chamou a gente para ir atrás do mercado, para encontrar para quem resolver esse problema. E não resolver só de forma técnica, mas também de forma social, que a gente estava falando aqui. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas depois eu entrar lá, eu posso até mandar qual é o link final desse hunting de Open Innovation que eu coordenei. No final, a ideia que ganhou, além de resolver o problema da empresa, da Rede Globo, em termos de controlar os resíduos, ela tornava melhor a vida de outras pessoas que geravam negócios por conta daquele resíduo captado. Então, assim, uma coisa sem fim. E aí, quando você mete ESG no processo, e aí eu digo, se você meter ESG ainda dentro da sua ideia, além de ser tecnicamente resolvido, você ajudar a resolver o problema global ligados aos ODS e outras coisas mais, você resolve o problema da empresa técnico e também o problema da empresa ali, cara, a gente precisa resolver aquelas metas aqui de sustentabilidade. Aí começa a casar. E se for um preço acessível, e se ela puder ser escalável, começar pequena, aí é bingo. Né? A gente fica falando um montão de longas horas falando sobre isso. E é legal que o Daniel... Eu acho que é legal o que o Daniel traz, porque uma preocupação até que a gente também tem aqui dentro do Unifeso é quando a gente lança, né, nossos editais de ideias inovadoras e tudo, edital de patente, a gente fala assim, que ODS que você está pegando ali? Porque a gente tem que se preocupar com sustentabilidade. Eu acho que isso faz parte, é a gente conseguir melhorar o ambiente que a gente vive, né? Então, isso é muito importante. Deixa eu só falar um complemento para mim agora, acho que para mim é o super pulo do gato que eu poderia falar para vocês. Às vezes tem os editais que o negócio é muito grande, fala assim, pô, a minha ideia é muito pequena. Entra. Como diz também outro ditado de startup, erra rápido para acertar rápido. Eu vou dizer uma coisa, eu vou falar. Eu perdi o Robert J. por causa de uma assinatura. Meu projeto estava ótimo. E uma assinatura que eu não mudei, que eu não li tão direitinho, o projeto não passou por causa de uma assinatura, que eu precisava de uma assinatura. Eu perdi o Robert J. Ele falou, quem participou? Eu baixei a cabeça assim. Eu já comecei até com a Carol, né, presidente da Carol da Papel, eu baixei a cabeça. Isso me dá uma angústia no coração. Eu juro pra você. Ele vai falando aquilo ali, que vai falando assim. Cara, foi uma assinatura que eu não subi. Porque eu pensei que eu não precisava, você não subiu. Mas tudo bem, beleza, a gente segue adiante. Então, então nesse programa de hunting de startups, que eu já mentorei, que eu já busquei, tinha empresas gigantescas, startups gigantescas, entendeu? E o cara pequenininho ia lá, queria fazer meu pitch também. E aí, naquele momento, ele começava a aprender com o pitch dos outros, com a iniciativa dos outros, começava a ser conhecido. Eu já fiz muito bootcamp para investidor também. Aí ele chegava lá, pô, mas eu já te conheço. Você começa a ficar conhecido. E aí começa a abrir as portas. Então esse é o meu toque para você. Entra, mete a cabeça, aí depois a gente vê o que acontece. Isso aí. Então aí, ó, de startup, a gente está falando de boa ideia, de estrutura, de meter a cara, de segurança, e é isso. Né? A gente ir à frente, ter a nossa estratégia, as nossas conexões com o mercado, que é importantíssimo, e mandar ver. Acho que a gente não pode deixar de ter coragem. Né? Vamos errar? Vamos. Uma, duas, mas a gente vai acertar também. Eu acho que isso que é o principal. Né? E aí a gente já está chegando quase no nosso finalzinho aqui. Né? O pessoal já começou a sair e tudo, então a gente agiliza. Quero fazer uma provocação. E aí a provocação para os três, a mesma. Tá? Qual seria o primeiro passo concreto para se aproximar da inovação e do empreendedorismo? Quem começa? Sandro. Primeiro, a gente precisa ser insistente. É o primeiro fato. Insistir, às vezes, como professor, insistir na nossa ideia,
ouvir essas críticas, né, para ver a gente conseguir ter uma reflexão e aperfeiçoar aquela ideia. Acho que o primeiro passo é esse, ser insistente. O não a gente tem que correr atrás do sim. Encontre uma dor. Encontre uma dor, cara. Aquela dor que incomoda. Encontrou uma pessoa que incomoda a dor que é da marido. Mas tem mais alguém? Tem mais alguém? Encontre uma dor. E aí vê o quão escalável é essa dor. Né? E a gente tem muitas dores, né? Se a gente tem essas dores, imagine as outras pessoas. Vai encontrando a dor. Encontrou a dor, mergulha, aí começa a pesquisa, aí começa tudo. Mas tudo começa por encontrar uma dor. Muito bom. E eu também colocaria uma coisa muito importante, que é não ter medo. Tem que arriscar. Eu acho que dentro de qualquer universo de empreendedorismo, a gente tem que arriscar. Né? Será que isso é viável? Na minha cabeça eu sei, caramba, eu não sei disso. Mas é. Todos nós temos capacidades intelectuais de conseguir resolver qualquer tipo de problema. Né? A gente pensa que o computador resolve o problema. Não, ela executa soluções criadas por nós. Então, o que eu falo para meus alunos, não tenham medo, se joguem, pesquisem, estudem e façam sempre boas relações. Hoje, o grande problema, falando nas áreas, né, é realmente o soft skill. Né? É a pessoa criar laços, criar network, criar rede de relacionamento. Porque, às vezes, e da maioria das vezes, eu não sei uma solução, mas eu tenho um colega que sabe a solução. E juntos conseguimos a resposta para aquele tipo de problema. Eu acho que o que vocês trazem assim é primordial, né? Não ter medo, é se jogar, é isso, né? E outra, eu não sei tudo, ele não sabe tudo, mas se eu junto o meu com ele ali, sai uma coisinha melhor. Né? A gente estava falando aqui, Sandra da área de medicina, de farmácia, Rodrigo ali da tecnologia, os dois já se uniram, já estão fazendo um projeto juntos. Por quê? Eu junto a tecnologia, o conhecimento de um conhecimento do outro. Eu vou pegar mais o pessoal ali de ADM, de contábeis, eles vão me trazer auxílio na minha área financeira, na minha área de marketing, e a gente ajusta. Eu acho que é isso que a gente precisa, é conseguir entender que sozinho eu posso ser fraco, mas se eu junto, a gente vai ficando forte e as nossas ideias saem do papel e vão ajudar cada vez mais. Agora, para fechar nosso painel, um conselho final, também para os três. Uma frase, né, uma coisa assim bem breve. Qual erro vocês gostariam de ter evitado no início da trajetória de vocês como empreendedores? Porque a gente tem 3 empreendedores aqui. Começa? Pode começar. Acredito que, às vezes, duvidar de si próprio. Acho que esse é o principal erro que a gente não deve cometer. Por isso que eu falei do persistir, estar ali. Olha, eu vou falar uma frase, né? Eu vou falar uma frase que também me incomoda, mas esses incômodos fazem a gente andar. E que pode parecer contraponto de tudo que a gente falou aqui. Mas a gente precisa ser muito responsável. Então a minha frase é: quem chuta o balde com o balde cheio, quebra o pé. Tá? Quem chuta o balde com o balde cheio, quebra o pé. Estou de saco cheio do que eu trabalho, do que eu estudo, da minha família, vou chutar o balde, vou abrir uma startup. Vai quebrar o pé. E aí depois eu chutei o balde com o balde cheio. Quebrei o pé e há anos que eu ainda estou correndo. Queimei dinheiro, assim, caraca, vambora, ideia maravilhosa, chutei o balde, agora é o momento. Puf, perdi tudo. E se hoje eu não tivesse chutado o balde, se tivesse indo com os recursos que eu queimei naquela época, hoje eu estaria voando com o conhecimento que eu tenho. Mas tudo bem, pelo menos hoje eu vou esvaziando o baldezinho, quando ele tá vazio, dou-lhe um bicão e o pessoal, nossa, ele chutou o balde? Claro, o balde já tá vazio, pô, ninguém sabe disso, entendeu? Aí a história fica boa, nossa, que estada de balde que ele deu, mas eu já esvaziei o balde. Eu acho que no meu caso, né, eu acho que eu arriscaria muito mais.
Quando eu comecei a tecnologia ainda engateava, então uma frase que eu deixo: arrisque. Né? Tudo aquilo que é de risco, se você tem um viés e você consegue ver o caminho desse risco, com certeza você vai alcançar o sucesso. Então, uma coisa que eu faria diferente era arriscar, com vontade. Porque hoje nós temos tecnologia, nós temos conhecimento para que esses riscos se transformem em grandes soluções. Deixa eu completar aqui, só para a gente ficar bem completado aqui. Então vamos fazer igual quando eu fazia a prova, um chute calculado. Podemos chegar ao meio termo? Um chute calculado, entendeu? Boa. É isso aí, gente. Eu acho que a gente termina aqui o nosso painel. Acho que foi uma manhã bem enriquecedora. Mas eu vou quebrar o nosso protocolo aqui e eu vou abrir, que de repente vocês estão aí, ouviram 3 pessoas maravilhosas falando pra gente e de repente tem alguma pergunta. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta para os nossos painelistas, podem ficar à vontade. A gente vai estar aqui à disposição de vocês. Gelson. Boa tarde. Bom, já conheço alguns aqui. A minha pergunta é para o Sandro, né? Isso, sobre patente. Eu tenho um projeto em desenvolvimento e a minha maior preocupação, ainda não tem patente, estou engatinhando, mas é um projeto promissor na minha concepção de alguns colegas. E a minha preocupação é sobre começar a patente de uma vez, ou se a gente ouviu na palestra anterior, a gente começar sem patente, porém, eu fiquei meio assim, a gente começa sem patente e vê, porque eu tenho medo da minha ideia ser copiada, e eu acredito que isso é inevitável. Uma ideia que dá certo, normalmente ela vai ser copiada, só que como a gente começar com ou sem patente, ou porque eu ainda não tenho esse direcionamento, né? E o meu projeto, inclusive, ele é de uma área um pouco diferente da minha área de fato, né? Então, o que você me aconselharia ou como você orientaria? E validando o teu protótipo, o que você está desenvolvendo, e aí você vai ter que olhar para dentro desse produto, processo que você está desenvolvendo e ver o que eu vou validar. É o processo do desenvolvimento para eu chegar no meu produto ou é o meu produto final? O que eu te aconselho? Na área de tecnologia, então você precisa... Então você precisa fazer 2 proteções. Você não vai ter uma patente única. Você vai ter 2 produtos. Você vai patentear o processo, como eu consegui chegar até lá. E depois o produto finalizado. Então, já te aconselho. Então, um número limitado de pessoas, seu orientador, sua ideia, e desenvolvendo. Valéria, se você for patentear por aqui, aconselho muito, porque isso facilita muito a nossa vida. Patente não é tão simples como às vezes a gente acha. Tem muito processo, muita questão. E a primeira coisa que o escritório vai te perguntar é o que você quer patentear, o processo ou o produto. A gente pode fazer o depósito por conta própria? Pode, mas é um risco muito grande. E você tem que ter uma capacidade técnica e conhecimento em patente grande, porque você tem que colocar o estudo de mercado, enfim, uma série de questões que, se eu posso te aconselhar, processo, produto, patenteie os 2, e aí depende se você quer ousar procurando um investidor para o teu produto, e aí a gente vai deixar um pouquinho de lado essa ideia da patente, e aí a gente vai trabalhar para vender isso para o investidor, ou não, eu quero ter aí essa patente para me garantir mais seguro como um dos idealizadores desse produto e desse processo. Mas, primeiro passo isso, concomitantemente. Obrigado. Aí, Gerson, só te complementando um pouquinho, né? Ele foi o nosso vencedor de ideias inovadoras, ele é nosso estudante de gestão de marketing e o trabalho dele é com neurociência
E é um software, não é? Eu gostei. Uma plataforma adaptativa É. ensino. De repente, por ser uma plataforma, a gente consegue até fazer um registro de programa, de software, que é bem mais fácil do que uma patente em si. Tá? É rapidíssimo de conseguir, é bem mais tranquilo. Mas depois a gente Acho que ele vai ter que ter conversa. Quer complementar, Rodrigo? Mais algum questionamento? Rafael? Opa, bom dia a todos e a todas aqui. O que acontece? Na verdade, eu tenho 2 produtos. Seria um produto voltado para a área de saúde, alimentação e beleza, tá? E o outro seria um software, uma plataforma online. Né? Nesse caso, né, a questão desse produto que eu desenvolvi para a área da alimentação, cosméticos e saúde, no caso eu gostaria de trabalhar com a mesma coisa que eu trabalho, seria o Trade Secret. Então, pegar essa fórmula, já tem todo o protocolo, né? De pegar esse arquivo, dividir em 5 partes lá, 5 chaves e deixar guardado. Né? Porque é algo que demorou muito tempo, foram 10 anos de pesquisa, algo que demorou bastante. Então eu prefiro deixar como Trade Secret e só estar fazendo registro da marca, já tenho domínio e tal. Já do software, né, como é muito mais fácil de copiar, eu estava querendo fazer uma patente desse software também, que é uma plataforma de ensino que engloba várias coisas, transcrição de vídeos, criação de perguntas geradas por inteligência artificial baseada na transcrição dos vídeos, aprendizagem de máquina e tal. Eu queria saber, por exemplo, no momento que eu registro essa patente, quanto tempo demoraria para mim ter uma solução, ter, no caso, uma resposta, né? Por favor. Muito relativo. Pergunta do milhão, cara. Pergunta do Meu sogro trabalhou 33 anos no INPI e ele não saberia responder isso. Entendeu? Exatamente. Por quê, gente? A gente, hoje, o INPI ele é um órgão público, né? Então, a gente não tem profissionais tão grandes, dependendo da área, pior ainda, tá? Por exemplo, a gente tem os profissionais, né, técnicos que vão avaliar medicamento X. O cara que vai avaliar produto tecnológico é o cara X. E aí, olha, eu de vez em quando acompanho a minha live, dá vontade de chorar. Pelo grupo, o que eu tenho experiência? No Rio, no Sudeste, tá? Vocês viram um pouco dos dados que o pessoal do Sebrae trouxe. É um pouco mais demorado ainda. O que eu vejo que o meu grupo tinha feito com algumas das patentes. Eles levam até para outro estado, para outro escritório, por conta de algumas questões lá, que é meio que um pulinho do dado que eles fazem. Mas é muito relativo. Pode ser 1 ano, 2, 3, 5, 10... Ou ser negado, que ainda pode, tá? E aí, Rafa, só complementando, Rafa é o nosso estudante também de análise de sistemas. Marca, sua marca, Isso. que é fácil. Gente, Lá no sistema, ele diz que são 9 meses, tá? Ou seja, vai nascer. Não é, tá? Eu 3 tenho... anos? Não está chegando a 3, não. 1 ano e meio por aí a gente está conseguindo retorno de marca. Patente, brincadeira, a gente não tem nem noção. Agora, registro de software, 1 mês, 2 meses, 3 meses a gente consegue. É muito rápido. Então, por aí é mais fácil, de repente, fazer o registro do software, que você já tem ele registrado, né? Tem o domínio direitinho, mas tranquilo. faz concomitante. Mais algum questionamento? Boa tarde. O meu questionamento é para a bancada inteira. O que acontece? Eu tenho uma ideia que eu vejo que ela é bem promissora, porque ela entra nesses quesitos da dor que a pessoa precisa ter. É uma situação que eu vejo muito frequentemente acontecendo. Só que eu consegui esquematizar ela toda, só que ela não é da minha área, por assim dizer. Envolveria mais uma questão de tecnologia, uma questão de criar um acessório, alguma coisa assim, só que eu estou estudando RH. Teria alguma dica para como conseguir melhor começar isso? Sim. Pô, esse negócio, cara, no code. Viu? No code. Cara, Lovable. Dá pra fazer alguma coisa ali. Planilha de Excel, meu querido. Mágico de Oz, aquela coisa assim, tu não pensa que é lindo, maravilhoso, você vai fazendo os cálculos na mão. Entendeu? É isso. Né? Faz Google Sheets, você resolve o mundo com o Google Sheets ali, com aquele formulário, entendeu? Mas tem ali no code,
Não se perca muito tempo com a ferramenta. Eu já quebrei a cara com isso também. Né? Mas serviu para eu aprender com o no-code, tem o Glide, tem várias outras ferramentas ali. E aí depois eu passei para um cara que falou assim, agora aperfeiçoa isso aqui para mim, entendeu? Sim, é porque ela precisaria de um acessório também físico. E aí precisaria justamente ter uma mão de obra, recursos. Ou você tem dinheiro ou você tem amigos, meu irmão. Né? Aí arranja um amigo, arranja um parceiro, né? Preferência parceiro com dinheiro, entendeu? Um amigo com dinheiro. E uma coisa importante no seu caso, né, você pode até procurar mesmo o NIT, né? E o NIT entra em contato e faz uma solicitação lá para o nosso LPP, Laboratório de Projetos e Prototipados, que lá a gente trabalha com Pintura BIC, a gente cria produto, a gente trabalha com robótica, então toda essa parte de tecnologia, IoT, produto e software, nós temos o LPP que ajuda a fomentar isso para todos os alunos, né? Quando a gente olha, os alunos às vezes pensam assim, pô, o LPP é da Secomp. Não, o LPP é da universidade, ela é da medicina, é da farmácia, é da psicologia. A gente tem projeto com o pessoal da TO, da engenharia civil, da arquitetura, enfim. Então lá é um laboratório para realmente fazer essas ideias se tornarem viáveis, né? E construir realmente essa ideia fisicamente. E aí, só complementando, existe o Ideias Inovadoras, né? O Gerson já participou, o Rafael também, os professores aqui, que você pode trazer essa tua ideia, você pode ganhar um prêmio, que é um prêmio financeiro sobre ela, tá? No ano seguinte você desenvolve, então nesse desenvolvimento a gente também já pode estar entrando em contato com o laboratório e tentando de alguma forma ajudar a essa ideia sair do papel. Tá? Mas pode me procurar lá e a gente conversa à vontade, tá bom? Mais algum questionamento? Boa tarde. Eu queria perguntar, principalmente, eu também tenho 2 projetos que eu estou tentando fazer, só que eu ainda estou no primeiro período da faculdade, né? Estou no começo, e eu passei bastante tempo acreditando que ideias, no caso, elas eram construídas por pessoas únicas, né? E as pessoas iam movimentando o mercado com ideias inovadoras, mas a partir de um tempo para cá na faculdade, né, eu tenho percebido que o trabalho em conjunto mais leva o projeto adiante do que você trabalhar realmente sozinho. Meu questionamento é, como é que, eu sei que é muito difícil falar isso, mas como é que eu convenço as outras pessoas ao meu redor a confiar no meu projeto? Porque, por exemplo, eu sozinho como desenvolvedor não vou conseguir tocar um projeto que vai abranger a área, por exemplo, de veterinária, que é o que eu quero. Eu queria fazer um projeto, em tese, que eu já tenho prototipado, que eu mostrei para o professor, que seria uma carteira de vacinação para cachorro e para pet em geral, e um lugar onde você pode marcar para poder deixar seu pet ou não, no caso, que eu acredito que eu não tenha visto no mercado hoje, mas eu acho que é uma ideia boa. Mas como é que eu conseguiria pessoas dentro ou fora da faculdade para poder captar essa ideia? Network, né? Eu trabalhei muitos anos na Sai Papel, né? Com a realizadora Innovation Week, lá tem o Arca Hub, tem um montão de eventos lá de network, entendeu? Network, bater papos, né? Entrar em fóruns e conversar, não tem outro jeito. E fazer isso que você fez agora. Por exemplo, meu colega ele falou uma coisa que tem a ver comigo, entendeu? Rafael, né? Eu falei assim, né? O outro Rafael. É você mesmo. Ele falou assim, caraca, bacana, eu tenho que estar 3 horas no Rio. Mas eu falei assim, cara, quero conversar contigo, vou dar um treinamento 3 horas no Rio, já tô atrasado. Acabei de mandar mensagem, já tô atrasado. Falou que já fiz network, já quero falar com ele uma coisa depois, entendeu? Né? Então é isso, acabou de fazer bem feito. Vai aqui, né? E só complementando um pouco do que ele perguntou, o Sebrae também tem um treinamento chamado Empretec, que a gente é um treinamento mundial. E essa segunda pergunta é relacionada a isso, né? Existe um comportamento empreendedor chamado persuasão de rede de contatos. E esse é um dos comportamentos trabalhados dentro do seminário Empretec e tal. A gente tem interesse de trabalhar um pouco mais, além do técnico, trabalhar o eu, né? O seu comportamento, a forma como você se posiciona. Fala com a gente no Sebrae que esse treinamento é realmente o top aí de empreendedorismo, tá bom? Só para finalizar, que bom que desde o primeiro período você está pensando em inovar. Tá? Então, lembra que seu network está começando agora. E nesse momento que você está no evento, você já gerou um monte de network. E eu garanto que, por exemplo, se você perguntar, Valéria, para mim, para qualquer um daqui, a gente, olha,
eu não sei isso, mas fulano, o Rodrigo lá, vai saber, o Daniel vai te orientar. Então a gente sempre mostra, né, quando a gente consegue e não consegue, um caminho. E complementando rapidinho, que o Daniel tem compromisso, eu também tenho. A gente tem que pensar o seguinte, você está lá no Campus Quinta. Campus Quinta é onde está a Laicá, né? Medicina veterinária. Então, você falou que já tem um professor, de repente esse teu professor está indo ao professor André, que é o coordenador de medicina veterinária, que é uma pessoa de cabeça super aberta, levar o projeto, ver o interesse que a própria medicina veterinária tem, é o que a gente falou, é network. Tá? Então, pessoal, infelizmente a gente não vai poder continuar aqui vendo se tem mais algumas perguntas, mas qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo lá no Meet, eu mando a pergunta para os colegas, mas eu fiquei muito feliz em poder participar. Quero agradecer mais uma vez muito ao Daniel, ao Sandra, ao Rodrigo por terem aceitado o nosso convite, né, Gabriel, de fazer o Startup Day aqui, de participar do nosso painel. E eu quero pedir uma salva de palmas para eles, que eles são esses. Agradecer também ao Sebrae, né, por mais uma vez acreditar no Unifeso e trazer o Startup Day. E nós já estamos, Unifeso, colocando a instituição aqui para vocês, Sebrae. Ano que vem, lembra da gente que a gente está aqui, tá bom? Com certeza, professora. A gente que agradece, agradecer também vocês por estarem aqui até o final com a gente. Então, sinal que realmente o conteúdo, né, foi interessante para vocês. Agradecer aos painelistas. De verdade, em nome do Sebrae, agradecer por vocês toparem. O nosso evento, então, a gente está finalizando ele agora. Eu estou aqui com o QR Code de avaliação também, que para a gente é extremamente importante, porque é através dessa resposta de vocês que a gente consegue pensar em coisas diferentes para trazer numa próxima edição, no próximo evento. Então, a gente vai encaminhar depois também o link para todo mundo que participou, o pessoal que já foi poder responder. Agradeço de verdade a presença de vocês, desejo um bom final de semana e novamente, precisou do Sebrae, já sabe onde a gente está, quem precisar do contato, do meu contato, o contato de alguém do Sebrae também pode pedir para a professora Valéria, que o Sebrae também é de vocês, tá bom? Um abraço e bom final de semana.